Bom dia, turma. Tudo bem? Espero que sim, ok? Hoje, né, nós estaremos iniciando o capítulo 4 do livro de ciências, tá? Que fala sobre o sistema digestório. Na verdade, já era para nós termos iniciado esse assunto umas 2 semanas atrás, né? Mas, por problema de saúde, a gente não teve aula de ciência, né? Há algumas semanas, tá? Ficamos praticamente 14 dias sem ter aula de ciências, ok? Dar um recado para vocês. Toda sexta-feira nós teremos aula Zoom, tá? E a aula Zoom ela vai começar geralmente 7h30, que é para dar um tempo para vocês acordarem, tomar café, tá? E 7h30 toda sexta-feira nós teremos aula pelo Zoom, ok? Então, tentem participar, tá? Nas próximas aulas. Eu creio que, acho que a gente não foi avisado, né, que teria Zoom hoje, porque fazia algumas semanas que nós não tivemos aula de ciências, então normal assim dá pouco aluno, ok? Então toda sexta-feira aula Zoom e a aula que nós temos na quarta, eu até esqueci, na quarta-feira é gravada. Hoje tem atividade, tá? No livro. Daqui a pouco eu falo quais são as páginas, ok? Para enviar lá no portal Eclass está liberado, tá? Para enviar atividade para fazer de hoje até quarta-feira. Semana que vem também terá outro exercício na apostila, com nível mais avançado, tá? Na apostila geralmente diferente do livro, vem com uma pegada um pouquinho mais difícil, ok? Que vai ser sobre o sistema digestório, sistema urinário e sistema respiratório. Na aula de sexta-feira, eu creio que na aula de quarta-feira que vem, acho que eu já irei falar com vocês dois assuntos: sistema respiratório e o sistema excretor, que é o sistema urinário. Eles são bem pequenininhos, são bem tranquilos e são bem legais de estudar. Na verdade, todos esses sistemas aqui, eles são bem interessantes, bem legal de estudar. Se a gente tivesse em sala de aula, uma hora dessa vocês estariam praticamente já fazendo o desenho do sistema digestório, né, um mapinha mental. Então vamos lá, vamos falar sobre o sistema digestório. Bom dia, Aime, tá? Turma, então aqui ó, a gente vai estudar o sistema digestório e nós vamos compreender como funciona o processo de digestão e também como é que os órgãos anexos, né? Qual as suas funcionalidades, por exemplo, qual a função do fígado, qual a função do estômago? Que ácidos são produzidos lá no estômago? Quais as suas funcionalidades? Nós vamos entender a diferença entre o intestino delgado e o intestino grosso. Vamos ver também o pâncreas, né? Que ele é uma glândula mista. Ele é tanto do sistema digestório quanto do sistema endócrino, né? O sistema endócrino nós vamos estudar mais para frente, que são as questões hormonais, tá? Vai ter, na semana que vem, vou até colocar uma atividade para vocês sobre o pâncreas, porque cai muito, tá? Principalmente lá sobre a insulina, a ação da insulina e o glucagon, né? Principalmente pós-refeição, como é que eles vão atuar no controle do metabolismo, principalmente do açúcar. Né? A gente vai também entender a diferença entre o diabetes mellitus 1, né, e o diabetes 2. A gente vai ver qual é a diferença entre um e outro, tá? Então a gente vai compreender aqui as funcionalidades, ok? Então, principalmente aqui a gente vai estudar o processo de digestão química, que é o mais importante. Tem a digestão mecânica, que ocorre na boca, tá? Que é a quebra dos alimentos. E a digestão química, que começa aqui no estômago, sofre a ação de ácidos produzido pelo fígado, né? Pela vesícula biliar, pelo pâncreas e também pelo intestino delgado, tá? Lá no ilho e no jejum, a gente vai ver tudo isso. É um assunto bem importante. O Enem gosta muito do sistema digestório, principalmente dos ácidos que são produzidos, tá? No estômago e no intestino. Em 2019 caiu uma questão sobre o sistema digestório, foi sobre o fígado, sobre a bile, né? Que ele perguntou. 2020, né? Que foi nesse ano, caiu uma questão relacionada também à ação. Na verdade, era mais ou menos do remédio, mas com um efeito no estômago, tá? Que ele perguntava daquelas cápsulazinhas. Como assim, professor, cápsulazinha?
Quando você toma, por exemplo, um multigripe, quando você compra o medicamento, tem aquela cápsula que protege, né? Que é amarela, vermelha. Ele queria saber qual era a funcionalidade daquela cápsula em relação aos ácidos que são produzidos no estômago, ok? Então, vamos lá, dar início à explicação do sistema digestório, ok? Para quem chegou agora, nós teremos atividade, tá? Na aula de hoje, mas isso será para entregar até quarta-feira, ok? E toda sexta-feira, 7h30, iniciamos a nossa aula Zoom, tá? Quarta-feira a aula é gravada, beleza? Então, vamos lá, depois de 2 semanas sem aula de ciências, vamos finalmente, né? Felizmente ou infelizmente, né? Ter aula de ciência. Então, vamos lá, falar sobre o sistema digestório. E o que é a digestão? Tá? Como é que ocorre esse processo de digestão? A principal função do processo digestório é, no final dele, resumindo o final dele, é fazer com que haja absorção do alimento, tá? Fazer com que o nosso organismo consiga obter, né, tiver os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso metabolismo, para que nós produzimos energias e nos mantemos vivos, tá? Essa é a principal função do sistema digestório, fazer com que haja absorção dos nutrientes, ok? Absorver aquilo que é necessário para o organismo. Aquilo que não for necessário será expelido para fora, né, através de excretas, né, da urina e também através do reto, né, lá do ânus, que são as fezes, tá? Então, o sistema digestório é a transformação dos alimentos em moléculas menores, tá? Então, por exemplo, quem tomou café da manhã, quem não tomou café da manhã, mas dá um exemplo no almoço. Você vai almoçar, você vai comer peixe, frango, carne, alguma coisa você vai comer. Então, quando você ingere aquela proteína, você não vai conseguir absorver a proteína, você tem que absorver os aminoácidos. E como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque o seu sistema digestório vai pegar aquela proteína, que é grande, né? Aquela carne, aquele peixe, aquele frango que você está se alimentando, vai quebrá-lo, tá? Para ficar em partículas menores, que são os aminoácidos, para que você consiga absorvê-los, ok? Então, essa é a função. Pegar alimentos, tá? Partículas, moléculas maiores, quebrar elas em menores, para que você consiga absorver, tá? Então, essa é a função do sistema digestório, tá? Quebrar, né, transformar o alimento em partículas menores para que possam ser absorvidos pelo nosso corpo. E acontece em um tubo, né, chamado digestório, tá? Então, o sistema digestório já começa pela boca, né? Você vai passar aqui pela faringe, você vai passar aqui pelo esôfago, você vai passar pelo estômago, né? Vai passar pelos 2 intestinos até chegar ao reto e o ânus e ser eliminado, tá? Então, o sistema digestório começa na boca e termina, né, no ânus, tá? Quando há a liberação do alimento para o meio externo, tá? E, como eu falei para vocês, ó, o tubo digestório começa na boca e termina no ânus. Só que vai ter uma diferença aqui, tá? Por quê? Quando esse alimento começa, né, a ser degradado, a ser quebrado na boca, até ele ser expelido pelo ânus, ele passa por 2 processos. Ele vai passar pela digestão mecânica, tá? E vai passar pela digestão química. A digestão mecânica é quando ocorre o quê? A quebra física, principalmente aqui na boca. Quando você vai mastigar, você vai quebrar os alimentos, tá? E vai engoli-lo, tá? E através dos movimentos peristálticos, o que são movimentos peristálticos? São aqueles movimentos que levam o alimento automaticamente, né, para o nosso estômago. Então, quando você engole, o alimento ele vai descer normalmente, né? Ele vai passar aqui por esse tubo de que geralmente tem cerca de 15 centímetros, né? Varia de pessoa para pessoa, até chegar ao estômago, tá? Então, por exemplo, professor, se eu comer e engolir um alimento e ficar de cabeça para baixo, ele tem que voltar? Não, o normal é o alimento não voltar. Mas agora, se você tiver refluxo, aí o alimento vai voltar. Por exemplo, na minha digestão mecânica, eu tenho refluxo. Eu não posso comer nada e deitar. Se eu comer e deitar, a comida volta, tá? Por exemplo, eu tenho que utilizar travesseiro, né? Eu não posso dormir assim, ó, reto. Eu tenho que dormir assim, ó, porque senão o alimento volta. Então, quem tem refluxo,
sofre com esses movimentos peristálticos aqui, tá? Porque não há o controle corretamente. Geralmente o alimento ele vai acabar voltando, tá? Então ocorre muito aqui com pessoas que acabam tendo refluxo, tá? Tem que dormir, depois de alimentar, tem que ficar um pouquinho sentado, esperar. Na verdade, todo mundo, tá? Comeu, fica um pouquinho sentado, para esperar aquele alimento chegar até ao estômago e ele começar o processo de digestão, ok? Eu estava com Covid, Jefferson, por isso que não estava tendo aula de ciências, tá? 14 dias, né? Processo lá de recuperação, tá? E digestão química é a transformação, tá, das moléculas maiores, como eu falei para vocês, ó, em moléculas menores, tá? Através das reações químicas, tá? Dos processos químicos que são produzidos no nosso estômago, no nosso intestino, né? E também do nosso fígado. Só que o fígado e o pâncreas, por exemplo, o fígado, ele vai lançar as enzimas, tá? Lá no estômago, tá? Vai cair também lá no intestino. O pâncreas, né? Ele vai lançar lá no intestino. Qual é a função disso? Quebrar aquele bolo alimentar, fazer com que seja transformado em substâncias menores, partículas menores, para que ocorra a absorção lá no intestino delgado, tá? Um momentinho, turma, só pausar aqui, peraí. Na aula, tá? Então, há dois tipos, digestão mecânica e digestão química, tá? A digestão mecânica, ela ocorre aqui na nossa boca, ok? E a digestão química, ela vai ocorrer no estômago, tá? E no intestino delgado, tá? E sendo que no estômago e no intestino delgado, ela vai sofrer ações de ácidos estomacais, ela vai sofrer lá no intestino também ação dos sucos pancreáticos e também das enzimas produzidas pelo fígado, que é armazenada na bile, e a bile libera, tá? A bilirrubina, ok? No intestino, para que haja quebra, tá? De gordura, de amido, entre outras substâncias, tá? Continuando aqui, ó. E na digestão química acontece porque temos os sucos digestórios. Nos exemplos aqui, ó. Eu tenho suco gástrico, tá? Produzido no estômago, tá? Por exemplo, lá a gente vai ter um importante enzima que é produzida aqui, que é liberado, que é a pepsina. Não é a Pepsi, tá? O refrigerante lá. A pepsina, a principal função dela é quebrar a proteína para que a gente consiga absorver os aminoácidos, ok? Então, um dos principais, tá, enzimas de suco gástrico produzido aqui, né, que na verdade é a reação, nós temos a pepsina, importantíssimo para a quebra da proteína e a absorção futuramente desses aminoácidos, tá? Aqui a gente não vai aprofundar tanto, tá, na ação desses ácidos, é mais lá no segundo ano do ensino médio, vocês vão estudar detalhadamente cada função dos ácidos, das enzimas produzidas, tanto pelo estômago, produzida pelo fígado e também produzida pelo intestino. Ó, a bile, tá? Que é produzida no fígado, mas quando o fígado a produz, ele armazena ela onde? Na bile, tá? Então tem aqui a bile, vai ser armazenada e produzida, produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. E a vesícula biliar, ela libera, tá? Essa bile. Qual é a principal função aqui, ó? Dessa enzima, quebrar gordura. Foi que caiu no Enem 2018, tá? Não foi 2019, foi no Enem 2018. Eu vou até colocar semana que vem essa questão na apostila para vocês, que ele perguntava qual é a principal função da bile. Ela atuar como detergente, turma. Como assim detergente, pessoal? Quebra de gordura, tá? Então, por exemplo, aí quem gosta de comer carne, quem gosta de comer comida gordurosa, comer uma picanha, por exemplo, tem aquela gordura, né? Tem aquela banha de gordura na picanha. Aquela pessoa que comeu aquela picanha, que tem aquela banha de gordura, aquela gordura ela vai demorar para ser quebrada e ela não vai ser quebrada tanto em partículas menores, tá? Vai conseguir quebrar ela, mas não tanto como outros tipos de alimento, tá? Então a gordura ela vai ser quebrada
pela bile. É por isso que serve como detergente, porque detergente é só você lembrar. Se a sua mãe mandar você lavar louça e tiver lá uma panela que utilizou fritura, você vai ver que é difícil. Se você A gente passar... passa Bombril. Pois é, se você passar somente o Bombril, sem sabão, tu consegue tirar todo o óleo da panela? Não. Não, tu tem que utilizar o detergente. Quando você passar o Bombril, né, a esponja lá, você consegue tirar aquela gordura utilizando o detergente. É igual isso aqui, a bile serve como um detergente para emulsificar, para quebrar aquela gordura. Só que tem um porém. Essa Tio, gordura... Oi? se a bile serve como detergente, o que faz o papel do Bombril? Do Bombril, é como se ele fosse... É como se ele fosse deixa eu ver assim, um emulsificador. Ele vai ficar quebrando, tá? Então a bile vai quebrar, mas ela vai precisar de uma ajuda, tá? Pra conseguir limpar, tá? E essa, Caramba, eu não tava esperando resposta. Literalmente tenho. ó, então o que que vai acontecer aí com a gordura, né? Posteriormente ela vai ser, por exemplo, quando a gente estudou lá sobre os lipídios, a gente viu que tem, por exemplo, lá os colesterol ruim, né? O LDL. O LDL ele vai tirar a gordura, né, do fígado, por exemplo, e vai levar para nossas correntes sanguíneas, fazendo com que haja um entupimento, né? E futuramente você tendo uma aterosclerose, né? Envelhecimento, entupimento das artérias e você acabar tendo um infarto, por Ataque exemplo. cardíaco. Ele vai tirar do fígado e levar para a corrente sanguínea. Já o colesterol bom, ele faz o contrário. Ele vai limpar, ele vai tirar das suas correntes sanguíneas, né, de artérias e veias, principalmente de artérias, e levar para o fígado conseguir quebrar e eliminar. Agora, se você se alimenta muito, come muita gordura, uma hora o fígado ele vai chegar, cansei, eu não consigo mais quebrar, e o fígado vai ficar acumulando gordura, e a pessoa vai ter gordura no fígado, né, que é a esteatose hepática, tendo sérios problemas, tendo que mudar totalmente seu hábito alimentar. Você deve conhecer alguém na sua família que teve, geralmente tem, não escapa, alguém na família, tio, primo, avô, avó, acaba tendo gordura no fígado, tá? E eu tenho suco entérico, que é produzido no intestino, tá? Só que é o intestino delgado, não é o intestino grosso, tá? Então, o suco entérico, ele vai ser produzido no intestino, também lá ajudar a quebrar principalmente a glicose, tá? Os açúcares, ok? E a maioria dos sucos digestórios contém enzimas digestórias, tá? Que a função delas é quebrar, degradar o alimento em partículas menores, ó. As enzimas são proteínas que são capazes de digerir, quebrar determinado tipo de alimento, ok? Ah, professor, eu pensei que o estômago, a principal função dela era absorver o alimento. Não, a principal função do estômago é quebrar o alimento, ajudar a emulsificar, né, para chegar menor no intestino, para que haja absorção, ok? E vamos ver aqui agora, ó, as partes do sistema digestório. Por quem ele é formado? Quais são essas estruturas, ok? Então, ó, o tubo digestório, ele está ligado, né, a órgãos e também a glândulas anexas que vão participar do processo digestório. Quem são? Ó? Você tem a boca, você tem a faringe, tá? Que ela vai ser igual tanto para o sistema respiratório como para o sistema digestório. Tanto é que quando você bebe água, você não respira. Se você respirar ao mesmo tempo que bebe água, o que vai acontecer com você? Vai Morrer explodir. afogado. Vai se afogar, né? Afogar. Quando você está jogando bola, né? Educação física, ela tá suada e você corre pro bebedouro, aí você, sem querer, respira, você se afoga. Quem já se afogou com saliva aí? Sem querer, você engoliu uma saliva, mas estava respirando e acabou. Então, o corpo, Isso já Eu já. aconteceu comigo. a epiglote estava aberta. Na Então, verdade, isso é a Quem é coisa que que mais teve a acontece brilhante comigo. ideia de fazer os dois fazer no mesmo lugar? Tanto que isso acontece comigo toda hora, me afogo toda hora com água. porque você vai respirar. Na verdade, eu literalmente me afoguei há uns 2 minutos atrás com saliva. Acontece muito, porque você vai respirar. Então, quando você está se alimentando, você para de respirar. Por quê? É para o alimento não passar para as suas vias respiratórias, tá? Então, é por isso que quando você não tem que Professor, beber água muito rápido, tá? Bebe devagar, porque
Aí você pausa, respira, é a mesma coisa na hora do alimento. Oi, pode falar, quem está perguntando? Ó, então eu tenho a boca, eu tenho a faringe, tá? Não a laringe, turma. A laringe, ó, geralmente os alunos confundem. A laringe, ela tá mais aqui em cima, tá? Geralmente lá com a via respiratória. Então, eu tenho boca, faringe, eu tenho o esôfago, tá? Geralmente tem 15 centímetros, ok? Que ele é o elo de comunicação, tá? Da boca até o estômago, tá? Então, o esôfago, ele vai levar lá para o estômago. E o esôfago, ele tem esfinge, tá? São esfíncter, desculpa, esfíncter, tá? São esfíncter, quais são as funções? Virando dentro do corpo humano. Calma, não entendi. Esfíncter parece nome de... Não sei, de criatura de Nárnia. É. A principal função dele é fazer com que o alimento não volte, tá? São as conhecidas como pregas, ok? E você tem aqui, ó, você vai ter o estômago, você vai ter o pâncreas, como eu falei lá no início da explicação, é uma glândula mista, porque ela atua tanto no sistema digestório como no sistema endócrino, tá? Na questão dos hormônios. Você tem o fígado. Geralmente, Thomas, se tiver problema no fígado e problema no pâncreas, infelizmente, se não ocorrer um transplante, que é muito difícil, é cavar 7 palmos no chão. Okay? É muito difícil mesmo. A pessoa ter uma pancreatite, né, aguda, se curar, ou ela ter problemas no fígado, tá? São órgãos fundamentais que, quando tem problemas nele, é muito difícil, tá? A recuperação. Eu tenho a vesícula biliar. A setinha aqui, ela tá meio errada, tá? Mas a vesícula biliar, ela fica aqui embaixo do fígado. Eu tenho, tá? O intestino grosso, já vou deixar falar, tá? Eu tenho intestino grosso, tá representado aqui pelo colo, tá? O intestino grosso, ele fica aqui, ó, bem maior. Okay? É por isso, por exemplo, assim, quem tem dificuldade, a pessoa que não defeca, o normal é você defecar todo dia, tá? É fazer cocôzinho todo dia, é fazer cocô todo dia, é defecar todo dia. O seu intestino regular é você comer, defecou, entendeu? É assim. Aí geralmente você se sente, ó, mais ou menos bem aqui, assim, ó, quando você tá cheio, dói bem aqui, assim, ó, quando você tá com fezes acumuladas, tá? Ah, professor, eu só defeco a cada 7 dias. Misericórdia, você tem que procurar um médico, tá? E tem o intestino delgado, tá? Que é bastante grande, geralmente de 5 a 8 metros num ser humano, tá? Num adulto pode chegar até 8 metros, tá bastante Não, enrolado. tio, Pode falar. literalmente, antes da pandemia, eu tenho um amigo que ele mora umas casas daqui que, literalmente, acho que ele demora, pelo que ele contou pra gente lá enquanto a gente estava debaixo de uma árvore, não essa conversa, mas ele não caga, tipo, ele passa, tipo, 2 Ó, e a digestão, ela começa aqui pela boca, tá? Ela vai começar pela boca e é a digestão mecânica, ok? E ela sofre ação principalmente, né, de glândulas salivares, tá? Aqui da amilase salivar. A amilase salivar é importantíssima para fazer com que esse bolo alimentar ele desça com uma maior tranquilidade e consiga chegar no seu estômago. Então, o processo digestório ele já começa na boca, tá? Onde você tem a língua e onde você tem os dentes, né? Os dentes têm função de triturar os alimentos, a, a saliva, função de misturar e a língua empurrar, né, para baixo. E claro, perceber também, tá? Os sabores, né? O doce, o salgado, o amargo, o azedo, né? O ácido, tá? Fazer essa diferenciação entre eles, ok? exceto quando a pessoa morde a língua, que já vai uma leva de papilas gustativas embora. Então, quando você toma algo muito quente, acaba queimando. Aí demora um pouquinho para elas voltarem ao normal, ok? E aqui, tá? Na boca, nós temos as 3 pares de glândulas, né? Salivares. Principalmente aqui, né? A parótida, ok? Opa! E a principal função dela é produzir a amilase salivar, tá? A amilase salivar, E, tio, principalmente... tem uma coisa sobre essa glândulas salivares que eu já vou aproveitar para contar. Que, Fala. tio, eu não sei se todo mundo sabe fazer isso, todo mundo consegue fazer isso. Pegar É aqui. porque tem uma. Eu, tio,
Tem alguma glândula salivar, assim, bem embaixo da língua, na pontinha da língua, não, embaixo da língua, nessa cartilagem que fica grudando a língua com a Aham. boca? Então, toda vez que eu pressiono, que eu coloco a minha língua no céu da boca e pressiono ela para dentro, sai um jato de saliva. Você tem aqui, por exemplo, aqui, ó, a parótida, tá? Eu falei, até falei errado. Você tem aqui a parótida e você tem a sublinguar, que é bem aqui, ó. Essa, por exemplo, eu até brinco, né? Se você for na frente do espelho e abrir a boca e levantar a língua, tem uma glândula salivar debaixo da língua e ela já sai o veneno. Opa, o veneno não, né? A saliva. Que quando você levanta a Por isso que língua, eu chamo isso de ataque de araraca. já sai. Você não tem um controle dela, ok? E ela é que vai liberar uma maior. Aqui está debaixo da língua, tá? A submandibular, é ela principalmente, tá? A sublingual, desculpa, a sublingual, debaixo da língua, parótida, tá? Submandibular e a linguar, tá? Essa linguar, ela fica liberando saliva automaticamente, ok? Que é para deixar, controlar o pH ácido da sua boca, é importantíssimo também para degradar bactérias e para que a sua boca sempre esteja umedecida e não fique seca. Já a parótida, que é essa aqui, ó, ela vai principalmente liberar saliva quando você se alimentar. Quando você se alimentar, ela vai liberar uma grande quantidade de saliva que é para você engolir, ok? Mas a sublingual, que fica aqui, tá? É normal você ir na frente do espelho, você levantar a língua e sair um jato de saliva. E a submandibular, ó, que é esta aqui, o que acontece com ela? Você consegue sentir bem aqui, ó, se você pegar. Você consegue sentir um carocinho. Bem aqui, ó. Bem aqui você consegue sentir ela, ok? Mas não fica apertando, tá? Ó, e em seguida, a cavidade oral ou bucal, temos a faringe, né? Dela o alimento vai por esôfago. E qual é a principal função do esôfago, tá? O esôfago vai fazer com que o alimento ele entre no sistema respiratório, como eu falei para vocês, ó. Mas como o alimento não vai para o sistema respiratório, graças a epiglotite, tá? Está aqui. Oh, meu Deus do céu. Que está E o que aqui na acontece se sua o alimento for pele. para o sistema respiratório? Você pode acabar tendo infecção, problemas pulmonares, fazendo com que haja uma liberação de muco e você vai ter bastante secreção, dificuldade para respirar, muita dificuldade, tosse e produção de muco. Isso é prejudicial, pode fazer com que futuramente você tenha uma grande infecção pulmonar, fazendo com que você tenha até pneumonia. E morra. Isso atrapalha a troca É gasosa. por isso que eu sempre disse que às vezes eu engoli errado, mas as pessoas diziam, não tem como engolir errado, mas tem como engolir errado sim. É, é igual assim, turma, olha, por exemplo, lá, falar para vocês, porque as pessoas do Covid, né, falam, quando a pessoa morre devido ao Covid, parece que ela está se afogando. Por quê, turma? Não acontece mais a troca gasosa lá. A gente vai ver a aula que vem sobre o pulmão. Não ocorre a troca gasosa. Como assim, professor? O oxigênio ele tem que ser trocado lá no estômago, no pulmão. O oxigênio tem que entrar e o CO2, que é produzido no nosso organismo, ele tem que sair. Não acontece essa troca. Aí a pessoa, ela morre sufocada por causa do Tio, excesso de e secreção. pior é que eu já imagino como deve ser isso. Então você tem que quando você for se alimentar, não coma com pressa, viu? Come devagar, engole o alimento corretamente. Quando beber água, beba corretamente, não fica desesperado, tá? Que se for para o pulmão de vocês podem ter problemas, tá? Claro, só se for uma grande quantidade. Se for uma pequenininha, nem tanto, tá? Determinados medicamentos, antibióticos, fazem com que acabe essa secreção. E Eu o fico alimento tranquilo. passa da faringe ao esôfago, né? E a principal função do esôfago é empurrar esse alimento até que ele chegue no Mas, estômago. tio, Oi? por que que as glândulas salivares parecem muito escama de dinossauro? As glândulas salivares? Verdade, né? Nunca tinha percebido isso. Ela aparece, tá? Pior, verdade. Mas é só a organização mesmo dela, ok? Ó, os movimentos peristálticos, principal função, ó,
fazer com que o alimento, ó, desça corretamente sem você controlar. Você engoliu e o movimento peristáltico ele vai empurrando. O seu esôfago, turma, ele é fechado, tá? Ele não vai ser totalmente dilatado. Ele só vai dilatar quando o alimento passar, né? Faz isso e faz com que o alimento Por isso que toda chegue, vez né? que a gente engole, dá pra sentir alguma coisa passando na garganta. E se você, por exemplo, engolir assim, eu não mastiguei direito, engoli uma grande quantidade. Se você não se engasgar, você sente quando o alimento passa aqui, ó, no esfíncter, ó, que fica bem aqui. Qual é a principal função do esfíncter? Fechar, fazer com que esse alimento não volte, né, do estômago para o seu esôfago. Você sente ele caindo aqui, você sente pesado, você sente ele descendo, ok? Então, essa é a principal função dos movimentos peristálticos, fazer com que o alimento desça e chegue no estômago corretamente, ok? E a principal função do estômago, tá? A principal função do estômago, ele é um órgão muscular que se liga, né, ao esôfago e ao intestino delgado. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu ver se tem uma imagem melhor. Aqui, ó, deixa eu falar para você. Professor, uma pessoa fez a bariátrica. O que, que vai acontecer? Na bariátrica, né, ele já vai ligar lá para o seu intestino, geralmente lá para o intestino delgado. O alimento ele vai passar direto, né, fazendo com que não haja, por exemplo, assim, absorção corretamente e a pessoa vai acabar perdendo peso, tá? Mais rápido. Então, o corte, né, ele vai fazer essa ligação já do estômago aqui para lá o intestino delgado, para que o alimento já, né, seja liberado e a pessoa consiga emagrecer com maior rapidez, ok? Geralmente é feito para pessoas que têm obesidade mórbida, tá? Ó, e como é uma bolsa, né, de parede musculosa e oca, eu tenho um colega que sempre que a gente ia para aniversário assim de conhecido, ele falava, eu vou beber bastante água hoje. Eu, por quê? Água com gás, ele falava, né? Aí eu falei, por quê? É porque eu quero dilatar meu estômago para quando eu chegar no aniversário, comer bastante. Eu falei, rapaz, esse menino é um gênio, né? Ele queria aumentar a capacidade estomacal dele para chegar no aniversário e comer Raça absoluta, tudo, além da né? consciência. Tá? Então, Ele viu coisa da gente. Então, ó, o estômago, ele é uma bolsa, tá? Musculosa e oca, tá? Então, ele vai ter capacidade de se aumentar. E, geralmente, turma, o estômago, ele vai armazenar 1,5 litro, tá? De alimento. Geralmente, é 1,5 litro de alimento que ele vai conseguir armazenar, tá? Vai dependendo também de organismo para organismo. E a sua principal função, ó, é a digestão de alimentos proteicos, como eu falei, a pepsina, tá? O principal ácido aqui, que forma aqui os sucos estomacais é a pepsina. Qual é a principal função? Degradar a proteína. Quando você for almoçar carne, peixe, frango, por exemplo, quando você comer proteína, quem vai quebrar essa proteína aqui, tá? É a pepsina que está no estômago, para que você consiga absorver esses aminoácidos, tá? E o estômago pode guardar, ó, quase 1,5 litro de comida, como eu falei para vocês. Ele vai variar de pessoa para pessoa, ok? Ok? Então, ele vai variar de pessoa para pessoa. E as células em sua parede, né, interior produzem, ó, o suco gástrico, tá? pH ácido para que haja essa degradação do alimento, tá? Então, lembre-se do estômago, principal função, uma bolsa oca, onde vai armazenar o alimento para que haja a degradação dele para informações menores, e a principal função lá do estômago é quebrar a proteína, ok? E o estômago, ele vai se comunicar com o intestino delgado através de um orifício chamado piloro, ok? Professor, a minha prima, ela estava com H. pylori, uma bactéria que fez com que ela tivesse uma gastrite aguda. Que se ela tomasse uma coca, o estômago dela explodia, né? Se ela tomasse algo bastante cítrico, um refrigerante, algo rico em açúcar, atacava a gastrite dela e doía muito o estômago. Já é uma gastrite bem avançada, né? Lá a parte do H. pylori, quase virando uma ulceração, uma ferida na parede do seu estômago. Então, o que acontece aqui, turma? A H. pylori, ela fica armazenada bem aqui, ó, próximo ao piloro. O piloro, ele é o controle, ele fecha. Então, se ainda não sofreu toda a ação, ó, do suco gástrico,
quebrou as proteínas, o piloro ele está fechado. Depois ele se abre e vai passar do estômago para o intestino, ok? Então, essa é a principal função aqui, tá? Do piloro, tá? É comunicar o estômago ao intestino. Professor, Oi? quando a gente vomita suco gástrico. Vem um pouco dele, tá? Se doer, Então Provavelmente é por pode ter isso que refluxo. acontece a gastrite. gasto gástrico. Só que é assim, pessoal. Geralmente, quando você vomita, o alimento ainda não sofreu todo o processo de digestão, tá? Se você vomitar depois de 1 hora, 2 horas, aí sim, né? Pode vir e pode queimar o seu esôfago, pode doer. Se você sentir uma ardência, uma queimação, é porque veio um pouco do suco gástrico, ok? Então é recomendável tomar água. Oi? Então é Leite. recomendável tomar água se isso aconteceu. Geralmente leite, porque leite é base, tá? O leite ele diminui a acidez. Como ele é básico, então ele diminui, principalmente da química, né, que vem ácidos, bases, então ele vai diminuir um pouco da ação. Aí é bom você tomar leite. É igual quando você está com gases. Se você tiver com gases, toma um pouquinho de leite quente, ok? Que diminui um pouco, tá? Tá, entendeu? Por isso que a pessoa tem gastrite, tá? Então você tem Mas que se eu ter. literalmente, para gases, eu ouvi dizer que o leite é o causador dos gases. Não, ele vai ajudar. O leite, ele vai. Só se você tiver problemas intestinais. Mas se você não tiver, o leite, ele vai ajudar a fazer com que haja a eliminação desses gases, ok? Senão você procura medicamento mesmo para gases, ok? Ó, tá? Então o estômago ele vai se comunicar com o intestino delgado através do piloro. Lembre lá da H. pylori, né? A bactéria que está aqui. E a pessoa tiver gastrite, né? Se tiver H. pylori, já é uma gastrite mais avançada, quase chegando numa ulceração, que são feridas que vão ocorrer no estômago, tá? E a pessoa sofre muito, viu? Até se for também uma gastrite nervosa, aquela pessoa quando está nervosa, ela começa a atacar, libera enzimas e dói muito o estômago dela. Ó, e a maior parte, agora a gente vai ver sobre o intestino delgado, tá? A principal função, turma, do intestino delgado, eu vou falar, a principal função dele, qual é? É o que mais perguntam. É a absorção dos nutrientes. Localiza, amor, que ela falou. Desliga o microfone. Ó, então, a principal função do intestino delgado é a absorção dos nutrientes. Os nutrientes eles vão ser absorvidos aqui no intestino delgado de vocês, tá? Aqui no intestino delgado, ele está totalmente vascularizado. Como assim, professor, vascularizado? Tem artérias e veias que vão puxar esses nutrientes. Quando esses nutrientes são absorvidos, passam para a sua corrente sanguínea, aqui no intestino delgado, eles vão para o rim, tá? Ele já não leva diretamente para as células. Quando o alimento que você comeu foi absorvido no seu intestino delgado, passou para a corrente sanguínea, o próximo passo é passar pelo seu sistema urinário, vai passar pelo rim, tá? Do rim, ele vai fazer o quê? Filtrar. Ele vai filtrar os nutrientes, aquilo que presta fica no seu organismo e aquilo que não presta vai formar a urina, tá? Que você vai excretar. Ah, professor, é por isso que quando eu bebo água, tomei um copo com água daqui a meia hora, 1 hora, já estou querendo urinar? Sim, é porque vai passar por sua corrente sanguínea essa água e ela vai ser filtrada e armazenada lá na sua bexiga, tá? Então, saiu do sistema digestório, próximo passo, sistema excretor, fazer absorção. Professor, já fez absorção nos rins, o que acontece agora? Opa, a filtração, aconteceu a filtração nos rins. Qual é o próximo passo? Levar esses nutrientes para as células, para que as células reajam e produzam energia para o funcionamento do nosso corpo, tá? Mas vamos ver aqui como é a função e como é dividido o intestino delgado, tá? O intestino delgado ele vai ser dividido em 3 partes, tá? O duodeno, o jejúnio e o íleo, tá? Então, o intestino delgado ele é dividido nessas 3 partes: duodeno, jejúnio e íleo, tá? E principalmente aqui no duodeno, tá? Que vai sofrer ações dos ácidos liberados pelo fígado e pelo pâncreas, tá? E como está aqui, ó, o intestino delgado, ele vai sofrer ação, ó,
dos ácidos produzidos do ácido, tá? Da bilirrubina, que é produzido pelo fígado, e também pelo suco pancreático, tá? Pelo suco pancreático. Não é insulina e glucagon, tá? É o suco pancreático. A principal função lá também é degradar a parte da gordura, ok? Então, o intestino delgado, ele é dividido em 3 partes. Duodeno, tá? A primeira parte dele lá. Vai ter o jejúnio e o íleo. Você vai ter também a ação de 2 glândulas, onde você tem um fígado, a maior, onde ela vai liberar a bilirrubina, e você tem um pâncreas, onde vai liberar o suco pancreático. Eles jogam tudo no intestino, para que haja a quebra final do alimento e você consiga absorver, ok? E o fígado, qual é a principal função do fígado? O fígado é que produz a bile, tá? Que é armazenado na vesícula biliar, tá? Então, ó, o fígado vai produzir a bile. Aonde ela é armazenada? Na vesícula biliar. Produziu a bile, ela vai ser armazenada na vesícula biliar e ela vai liberar aqui, ó, no intestino, tá? No intestino delgado, aqui no jejúnio, no duodeno, ok? Ó, o fígado produz a bile, que é armazenada na vesícula biliar, depois ela é jogada no duodeno por um ducto, né? O pâncreas produz o suco pancreático, que também é jogado no duodeno através de um ducto. Além disso, o pâncreas produz, ó, a insulina. Qual é a principal função da insulina? Diminuir a taxa de açúcares, tá? Do nosso metabolismo, tá? Ela diminui a taxa de açúcar, armazenando esse açúcar no fígado e nas nossas células, só que é em forma de glicogênio, tá? Que é para produzir energia, tá? Aí tem a outra também que ela produz, que é o glucagon. O glucagon é fazer com que haja o aumento de açúcar. Ah, professor, Professor, a insulina deixa a gente mais rápido em momentos de crise, Oi? sei lá. A insulina deixa a gente mais rápido, sei lá, capaz de viajar no tempo. Para mim era isso que ela fazia. A insulina? A insulina ela vai pegar o açúcar que está alto, tá? Da hipoglicemia, da hiperglicemia, hiperglicêmico, está alto. Qual é a função dela? Diminuir, tá? Armazenar no fígado e o fígado também armazenar nas nossas musculaturas e células, para que você produza energia. A principal função da insulina, turma, é diminuir a quantidade de açúcar da nossa corrente sanguínea, armazená-la no fígado e armazená-la também na nossa musculatura em forma de glicogênio para que haja a produção de energia, tá? Ah, professor, E qual é o nome daquele negócio que deixa a gente mais rápido em momentos perigosos? Sei lá, um cachorro quando atrás a gente é capaz de superar um carro. Aí é adrenalina. A adrenalina, ela prepara o seu corpo para uma ação de medo, para uma ação de perigo. Ela vai dilatar os seus vasos sanguíneos, fazer o quê? Com que o oxigênio seja transportado mais rápido, ok? Acelera os seus batimentos cardíacos e você consegue fugir, você consegue agir mais rápido, tá? A principal função da insulina, ela não não vai deixar o teu corpo mais ativo, tá? Ela vai diminuir a taxa de açúcar. Ah, professor, eu tô com a quantidade de açúcar muito baixa no meu organismo. Aí o que que eu faço? Por exemplo, quando eu corria com os amigos meus, toda vez no fim da corrida a gente tomava uma coca, porque a gente gastou muita energia, por exemplo, você está correndo, né? Não recomendo vocês fazerem isso, né? Mas a gente, se você for aumentar o açúcar, né? A gente, tô muito cansado. Eu corri 10 quilômetros, 5 quilômetros, tô muito cansado, muito cansado. Essa aqui foi mais Tô eficiente. ficando tonto. Com certeza é o açúcar que diminui no seu organismo. Por quê? Qual é a principal função do açúcar, né? É fazer com que haja produção de energia futuramente no seu organismo. Então, o que que acontecia? A gente tomava uma coca, que a coca tem bastante açúcar, né? Para aumentar. Aí o glucagon ele faz com que haja o aumento. A gente vai ver mais para frente, tá? A ação, na verdade, aqui, ó, como é que funciona aqui, ó, a ação da insulina. Olha aqui, quando você está com hiperglicemia, toda vez, ó, não esqueçam esses termos aqui, tá, turma? Falou hiperglicemia e hipo. Hipo é menos. Hiper, mais. Tá? O que que acontece? Ó, quando no sangue você tem o aumento da taxa de açúcar,
você está com hiperglicemia, você está hiperglicêmico. O que, que vai acontecer? Essa alta taxa de açúcar no seu organismo vai estimular o pâncreas a o quê? Ó, produzir e liberar insulina. O que, que a insulina vai fazer? Vai lá pegar Vai quebrar o açúcar. esse açúcar, transformar ele em glicogênio, ela quebra ele, transforma em glicogênio, tá? Que é para produzir energia. A principal função do açúcar no nosso organismo, turma, é ir para a célula para que haja, né, a produção de energia, juntamente com o oxigênio, tá? Então, a insulina diminui, ela vai pegar essa glicose, quebrar ela, transformar ela em glicogênio, armazenar no fígado, né, e no músculo, e o que, que acontece? Ó? Vai diminuir. Se ela está tirando, armazenando no fígado e no músculo, está diminuindo. Então, a taxa de açúcar diminuiu. Ah, professor, é por isso que pessoas que têm diabetes, o que, que acontece? As células não estão conseguindo fazer essa produção e esse carregamento da glicose. Então, as pessoas, né, que têm insuficiência, né, de insulina, tem que aplicar, né, toda vez que uma pessoa tem que tomar insulina, a pessoa tem diabetes, qual é a função? O seu organismo não está mais produzindo, tá, insulina, então ela tem que tomar, né, tem que aplicar no corpo dela, para fazer com que haja diminuição. Então, não tem um controle. O nosso organismo, ele controla naturalmente. Agora, se a pessoa tem diabetes, vai só aumentar e ela vai ter problemas de saúde, ok? Diminuiu, turma, agora está menos, ó. Diminuiu a quantidade de açúcar. O que, que vai acontecer? Você vai estar hipoglicêmico. Aí, o que, que vai acontecer agora aqui, ó? Quando você está com uma baixa quantidade de açúcar e você precisa aumentar para que haja produção futura de energia, o pâncreas, ele é estimulado com essa baixa quantidade de energia a produzir, ó, o glucagon. Qual é a principal função do glucagon? Retirar o glicogênio do fígado, principalmente do fígado, tá? E fazer com que ele volte a ser glicose e aumentar a taxa de açúcar no seu sangue. Resumindo, quando você está com hiperglicemia, o seu pâncreas é estimulado a produzir insulina para diminuir o açúcar. Se esse açúcar estiver muito baixo, o que, que acontece? Você está em hipoglicemia, estimula o pâncreas a produzir, a liberar o glucagon, para que esse glucagon pegue aquele glicogênio, transforme ele em glicose e aumente a taxa de açúcar. É isso que funciona no nosso corpo. Ah, professor, então, por exemplo, professor, quando eu me alimentar agora de manhã, eu tomei um suco, tinha bastante um suco com bastante açúcar, eu comi um mamão, eu comi frutas, né, doces, eu comi um biscoito lá e tinha bastante. O que, que vai acontecer? Vai aumentar a taxa de açúcar. Então, o que, que vai acontecer aqui após a sua refeição? Aumenta a produção de insulina, que é para diminuir lá esse açúcar, tá? Então, a insulina, geralmente lá, ela vai atuar antes e após refeição, ok? E depois, o glucagon, ele trabalha depois da insulina, ok? Então, é assim que funciona, tá, turma? O metabolismo aqui, ó, do pâncreas. Insulina e glucagon são no pâncreas, tá? Mas aqui, ó, já é em relação ao seu sistema endócrino, tá? E o pâncreas também produz o suco pancreático, como eu falei para vocês, que vai ser jogado lá no intestino delgado, e a principal função dele também é fazer com que haja quebra lá de alimentos, principalmente de amido, né? Que são ricos em açúcares, tá? Rico em glicose para fazer com que haja essa quebra, ok? Olha, aqui resumindo, ó, o alimento alta taxa de glicose, o fígado quebra o glicogênio, ele libera a glicose, né? Então aqui, ó, o alimento com alta taxa de glicose, o que que ele vai fazer, ó? Estimula as células beta, que produzem insulina, só que ele inibe a célula alfa, que produz o glucagon. Então, você se alimentou, está uma alta taxa de açúcar no seu organismo, vai fazer com que haja o estímulo e a liberação de insulina. A insulina pega, né, esse açúcar da corrente sanguínea, faz com que haja o armazenamento dele no seu fígado, ok? Armazena ele no fígado, para que haja diminuição e haja futuramente a produção de energia através
do glicogênio. Só que o que acontece se tiver uma baixa taxa de glicose? O pâncreas ele vai inibir as células betas, que produzem insulina, e estimula a célula alfa, que produz o glucagon. Esse glucagon, ele pega, né, do fígado, quebra o glicogênio e libera glicose. Então, é uma função antagônica, turma. Tá alta a taxa de açúcar, produz insulina. Tá baixa a produção de açúcar, libera o glucagon, tá? Então, sempre vai ficar assim. É por isso que você tem que ter cuidado no seu hábito alimentar, viu? Não exagere de sucos ricos em açúcares, tá? Principalmente sucos artificiais. Diminua a quantidade de refrigerante se você toma muita Coca-Cola, Guaraná, né? Que são ricos também em açúcares. Qualquer tipo de refrigerante, você tem que fazer a diminuição dele, ok? E já estamos encerrando nossa aula de hoje, 4 minutinhos, tá? Para finalizar, para não ficar tão extensa, ok? Eu tenho aqui, ó, a divisão do estômago, do intestino, onde eu tenho o duodeno. O duodeno, turma, é onde vai cair, ó, principalmente o suco intestinal e o suco entérico, tá? Aonde vai quebrar lá, emulsificar os alimentos finais para que haja absorção, tá, do alimento. O duodeno ele é a principal parte aqui do intestino delgado, tá? E no intestino delgado, durante cerca de 3 horas, os alimentos são sujeitos a movimentos intestinais, que facilitam não só a sua mistura, como o suco pancreático, a bile e o suco intestinal, mas também a sua deslocação ao longo deste órgão. Olha aqui então, ó, suco pancreático, bile e suco intestinal vão fazer com que haja ação, né, lá no intestino delgado, para que haja a absorção, tá? Lembre, intestino delgado totalmente vascularizado e é lá que há absorção. Quando no passado vocês estudaram verminose, né, lembra lá da lombriga, o Ascaris aonde é que a Ascaris ficava armazenado? No intestino delgado. Por quê? Porque lá que há absorção dos nutrientes. Então, aquela lombriga, aquela tênia, né, a solitária, elas ficam no intestino delgado. Em vez do alimento ser absorvido pelas suas correntes sanguíneas, era absorvido pelas verminoses. Aí, por isso, né, que a pessoa ficava pálida, fraca. Lembra lá, né, da ancilostomose lá do Jeca Tatu, né, que ele era pálido, amarelo, tinha preguiça, porque em vez do alimento, dos nutrientes estarem indo para ele, iam para verminose. É por isso que as verminoses elas se instalam no intestino delgado, porque é no intestino delgado que a absorção dos nutrientes, tá? E também começa a formação do bolo fecal, ok? Mas essa história aí não é no livro de português? Oi? Essa história aí não é no livro de português? Não, é de ciências também. Mas tem no de português? Deve ter por causa do contexto, né? Do texto lá, que é um poema do Monteiro Lobato. Ó. E, turma, o intestino grosso. Qual é a principal função do intestino grosso? Ó? Absorver a água, formar e acumular o quê? Ó? As fezes. Ok? Eu vou falar um negócio para vocês aqui. É uma piada, mais ou menos assim. Tem aqui perto de casa, né? Aqui tinha uns solteiros e casados, né? Sempre rolava bola lá de solteiros e casados. Eu não jogava, eu só olhava, né? E tinha um colega nosso lá que o apelido dele era intestino delgado. Opa, intestino grosso. O apelido dele era intestino grosso, porque na bola ele só fazia, ó, fezes. Quem entendeu a piada aí, meio sem graça, né? Mas aqui, ó, o apelido dele é intestino delgado, intestino grosso, desculpa. Por que intestino grosso? A principal função do intestino grosso é formar, acumular e eliminar as fezes, tá? E principalmente a absorção de água. É por isso que eu falei para vocês, é importantíssimo você beber água. Caso você não beba água, essas fezes elas vão ficar se acumulando aqui. Aí você pode ter problemas futuramente para defecar, né? Fazendo até utilização de supositório ou, nos últimos casos, vai ter que fazer uma lavagem no hospital, ok? Então, esses são casos mais sérios, né? O O supositório apêndice serve para quê? O apêndice, hoje em dia, por exemplo, há bactérias lá neles, tá? Que ajudam aqui também nessa formação desse bolo fecal, tá? Mas, geralmente, lá nele, a principal função dele, antigamente, era principalmente lá na quebra da celulose,
tá? Se você for ver, por exemplo, o apêndice em animais herbívoros, a principal função dele lá é ajudar na quebra da celulose. Tanto é que quando você come milho, se você comer o milho e engolir ele inteiro, o que que acontece? Se você não mastigar o milho, ele sai intacto nas suas fezes. Vai sair lá o milhozinho, se você não mastigar, porque o milho é rico em celulose, então não há absorção dessa celulose. A gente tem dificuldade para quebra e absorção da celulose. Se você comer o milho, Eu pegar um achava milho... que era só pra romper mesmo a apêndice. Hoje em dia ele é um órgão que atrofiou, ele perdeu a sua funcionalidade, que era de quebrar a celulose, e hoje ele não tem praticamente quase nenhuma função, só armazenamento de algumas bactérias lá. A minha sobrinha, ano retrasado, 2019, ela tinha quantos anos? 8 anos, ela teve que fazer uma cirurgia, apendicite. Caiu semente de tomate lá, acreditem, caiu semente de tomate, e o apêndice dela, ó, aumentou. Ela estava com muita dor. Hoje é bem pequenininha. A cirurgia dela é só um cortezinho assim, ó, que foi a laser, bem pequenininho. Antigamente fazia um L aqui, ó, uma cirurgia horrível que ficava. Hoje não, é só um laser rapidinho, tá? Mas o apêndice hoje em dia ele é um órgão vestigial que já teve uma função importante e hoje não tem, né? Principalmente pela mudança de hábito alimentar. Lembre-se lá dos ancestrais, dos antepassados, né? Os australopitecos, Homo habilis, hominídeos, né? Que tinham lá neandertais, entre outros. Principalmente antes da descoberta e do manuseio do fogo, a forma alimentar nossa era através do quê? Era cereais, era vegetais, não se comia carne. Tá? E a partir, né, desse hábito ele foi mudando, ok? Tá? E aqui o alojamento dos órgãos, ok? E o que eu quero mostrar uma curiosidade para vocês. Olha aqui, ó, o tempo de absorção de determinados alimentos. Ó, quando você come um sorvete de frutas, 5 minutos para que ocorra a digestão. Copo de leite, 1h30. Professor, eu tenho problemas com leite, né? O que que acontece? Aí não vai ter o processo de absorção, o seu estômago o seu intestino vai aumentar, você vai ter diarreia, né? E você vai passar mal, porque não há a quebra, né, do leite. Prato de macarronada, ó, macarrão. É por isso que quando você come massa, depois de 1 hora, 2 horas, você já sente fome, viu? Só que é assim, ó, você lembra? Massa, né, é rico em carboidratos lá. Se você não praticar exercício físico, vai só se acumular em forma de gordura. Uma salada verde, 2 horas. Ah, professor, quando eu como salada, parece que eu tenho que comer a cada 2 em 2 horas. É por causa do tempo, olha, de absorção dos alimentos, ó, tempo de digestão. É por isso que algumas pessoas comem a cada 3 horas, a cada 4 horas. Tio, é verdade aquilo de que se a pessoa comer e, tipo, imediatamente entrar na água, a pessoa vai acabar vomitando? Passa mal. Pode até desmaiar, dependendo da temperatura da água. Se estiver muito fria, pode passar mal. O que que acontece? Até esqueci de falar isso para vocês, obrigado por lembrar. Quando tu se alimenta, o que que acontece? Lembra que eu falei para vocês que o intestino delgado é rico em vasos sanguíneos, artérias e veias? O que que acontece? O seu sangue está concentrado na sua região intestinal, né? Na sua região estomacal aqui do seu intestino. Por quê? Porque tem que absorver os nutrientes. Se você pular numa piscina que esteja gelada, num rio que esteja gelado, o que que vai acontecer? O sangue que está lá no seu intestino, concentrado lá, para que haja absorção, ele vai ter que se espalhar rapidamente pelo seu corpo todo para controlar o frio. Lembra que é o sangue também que controla o frio no seu corpo, tá? Ele que vai fazer com que haja esse aquecimento. Então, ele sai muito rápido, fazendo com que você tenha um choque térmico, fique tonto, passe mal e acabe vomitando. Então, quando você se alimentar, tá num churrasco, tá no interior, espere um pouquinho, tá? 1 hora, 1h30, tá? 1 hora para você entrar no rio, tá? Não comeu, já deu. Espere, viu? Que você pode passar mal e você pode até desmaiar, dependendo se a comida for muito pesada, ok? Então você tem que ter cuidado. Filé de carne vermelha, 2 horas, ó, copo de refrigerante, 2 horas, porção de peixe, 2 horas. Os que demoram mais, se você perceber, ó, são os gordurosos. Olha aqui, ó, um hambúrguer, uma linguiça, um prato de feijão,
uma porção de bacon, ó, que é bastante gorduroso, ó, quase 2 horas, demora até mais que uma feijoada, ó, para que haja essa degradação. Quanto mais gordurosa a comida for, maior o tempo de digestão. E rapidinho aqui, eu queria falar isso para vocês, ó. Só falar aqui, turma, o que quebra cada um aqui, ó. O amido, turma, quem quebra ele é a amilase. Isso aqui agora para vocês, essa informação é extra, tá? É importante vocês saberem lá no ensino médio. O que ele resulta quando você come o amido, lá o amido de milho, você comer uma batata frita, quem é que vai quebrar? Ó, a amilase. O que ele vai transformar? Glicose, açúcar. Proteína, quem quebra? A protease, né? Lá, pepsina. O que vai acontecer aqui, ó? Transformar em aminoácidos. Lipídios, quem quebra? Qual é o nome da enzima? Lipase. Vai transformar em glicerol e ácidos graxos, tá? Esses ácidos graxos aqui são transformados em açúcares depois. E os açúcares, quem é que quebra cada um e o que eles são transformados? Sacarose, sacarase, lactose, lactase. Lembra lá, se você for intolerante, você não tem a enzima, né? A lactase aqui, né? E você não consegue quebrar a lactose, ok? Frutose é a frutase, a maltose é a maltase, tá? Tudo isso aqui vai ser resultado, ó, em glicose, ok? Que vai ser absorvido por nós. Então, ó, isso aqui é importantíssimo, principalmente no ensino médio, que a gente cobra mais isso aqui, para vocês a informação extra. Como aqui, ó, saliva, glândula salivar na boca, o que ela produz? Amilase salivar. Suco gástrico, estômago, o que ele produz? Com a enzima pepsina, que é a protease que quebra a proteína. Suco entérico, tá? Lá no intestino delgado, o que ele vai produzir aqui, ó? Sacarase, lactase, maltose, principalmente para quebrar a glicose, né? Com açúcares. Suco pancreático, pâncreas, onde ele atua? Intestino delgado. Tripsina, também para quebrar o resto das proteínas que sobraram. Amilase pancreática, que é diferente da amilase da sua saliva. Tem a lipase. Qual é a função da lipase? Quebrar gordura. Lembra lá que eu falei que a pessoa come um bacon, come uma picanha? Quem vai quebrar lá a lipase, né? Junto também com a bile, ok? A bile produzida no fígado e não contém enzima, porque já é ela uma enzima, ok? A aula de hoje foi um pouquinho mais extensa, tá? Mas precisava, porque ficamos alguns dias, né? Geralmente eu acabo lá por 8 horas, 8h10, 8h15, mas precisamos chegar até 8h40, tá? Que a gente ficou um tempinho sem aula, eu tinha que finalizar esse conteúdo, ó. Professor, Oi, Cecília. quando eu era bebê, assim, mais ou menos, eu tinha intolerância à lactose. Como é que hoje eu não tenho mais? Intolerância? Gera teu organismo, gera. Você deve ter tomado medicamento e o seu organismo ele deve acabar se adaptando e começou a produzir. Ou então, a sua intolerância ela era baixa e o seu organismo voltou a produzir pouco. Ou então, depende do seu hábito alimentar. Você come algo relacionado ainda? O quê? Você come algo que possa fazer mal para você ainda? Na verdade, eu como normalmente. Não. Acontece, algumas pessoas acabam voltando ao normal e outras não. Geralmente é não, tá? Mas aí tem que ver se você tomou algum medicamento quando você era pequena, porque há medicamentos que fazem com que o nosso sistema produza depois normalmente. Outros não, vão ficar totalmente reféns. Infelizmente vai ter que tomar remédio para a vida toda. Alguns não. Faz com que haja o estímulo, ok? Que você consiga depois futuramente produzir, tá? Deixa eu só falar as páginas do exercício da aula de hoje, tá? Rapidinho. Só chegar aqui na página. Rapidinho. Opa. Só chegar aqui na página. Ó, anotem a página aí do exercício que é para entregar até a próxima aula, quarta-feira. Página 64. Página 64.
Página 64. Na página... Olha o bug aí, ó. Quê? Isso é bug, é tio, quê? Ah, é o livro aqui, ó. Ele fica... Ó, página 64. Na página... explicando aqui. Tá, Página 64. depois. Página 65, não são todas as questões. Na página 65, anotem aí. Questão 5. Questão 5. Peraí, tio, que eu não tô com meu livro. Anota no papel. Página 64. Página 65, questão 5, questão 6, 7 e 8. E a questão 11. Página 65, questão 5, 6, 7, 8 e 11. E a última página, que é a 66. Tio, pode repetir as páginas pra mim, por favor? Página 64. Página 65. Só que na 65, eu só quero que você faça a questão 5, 6, 7... Opa, na página 65, somente a questão 5, 7, 8 e 11. E na página 66, a questão 13, 14 e 15, somente. Página 64, página 65, na 65, questão 5, 7, 8 e 11. Na página 66, questão 14, 15. Tá? 14, 15. Beleza? Vamos bater o print da aula para a gente encerrar esse momento?